Nós estamos estudando sobre o conhecimento que liberta e sobre um dos maiores inimigos. É o inimigo para você viver toda a vida de Deus, a ignorância a respeito dela. Vamos pensar, até para eu ser salvo e eu saber que existe uma Bíblia, eu preciso que alguém me fale a respeito disso. A Bíblia, ela traz uma chave por meio da boca de Jesus em João 10:10. Veja o que Jesus diz. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Sim, o ladrão se refere ao inimigo das nossas almas, o diabo. E ele vai usar circunstâncias, ele vai usar legalidade, ele vai usar pessoas que infelizmente estão nas trevas, ele vai usar legalidades até na nossa vida para roubar, matar e destruir. Mas o nosso foco agora é, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Que vida é essa? É a vida Zoe. O nome dessa vida escrito no original é Zoe. Que vida é essa? A própria natureza de Deus. É como se Jesus estivesse falando assim para você. Eu não vou te dar só a vida para você viver na terra. Eu vou te dar um tipo de vida, eu vou tocar com você, com a vida que opera em mim, com a minha própria natureza, a vida de Deus. É por isso que é uma vida abundante. Eu te faço uma pergunta. Você consegue, nós meditamos naquele versículo, que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Você consegue imaginar algum anjo de Deus gripado? Você consegue imaginar algum anjo doente? Você consegue imaginar Jesus com dor no pescoço? Você consegue imaginar algum ser celestial, que a Bíblia relata sobre os seres celestiais, algum dos seres que vivem no céu com dor de cabeça? Ou com depressão, ou preocupados? Você não vai ver nenhuma dessas coisas relatadas na Bíblia. Muito pelo contrário, a Bíblia ela fala para nós o tempo inteiro, não temas, não temas, não tenha temor, não se apavore, não se desanime. Porque no céu não existe nada dessas coisas. E quando Jesus diz, eu vim para dar vida e vida abundante, você pergunta, nem de perto eu vivo a vida abundante de Deus na terra. Por que que o homem não vive a vida abundante de Deus na terra? Eu quero ler com você Efésios 4, do 17 ao 21. Paulo ensinando uma carta que Paulo escreveu. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Olha aí. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Olha aí. Por causa da ignorância em que estão. Olha o inimigo da identidade, o inimigo do conhecimento da verdade, o inimigo da nossa libertação. Separados da vida de Deus por causa do quê? Da ignorância. Eles não têm conhecimento devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Olha o conhecimento aí. Nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ou como eu me alegro com a verdade, porque a palavra de Deus, ao você ler o Novo Testamento, do começo ao fim, você vai ver que o Novo Testamento, ele em momento algum, ele vai
discordar das palavras. O Novo Testamento é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Só que a aliança que nós estamos em vigor hoje, isso é um conhecimento que você precisa entender. A aliança que eu estou em vigor hoje é chamada Nova Aliança, feita de Deus com o próprio Filho dele ao meu favor. Ao me entregar esta nova aliança, ela vem em formato de herança para mim. É como se eu recebesse escritos, os quais eu tenho direito, e no Novo Testamento eu acho uma herança. Essa herança é chamada de as riquezas da herança da graça por meio de Cristo Jesus. E ao conhecê-las plenamente e vivê-la plenamente, eu vivo a vida abundante de Deus. Só que a Bíblia, ela dá uma chave para nós. Que a justiça de Deus, que foi cumprida em Jesus Cristo e nos deu essa herança, porque o que nós estamos falando? Do inimigo chamado ignorância. E o que é contrário à ignorância? O conhecimento. E eu estou trazendo algum conhecimento para você entender aonde a ignorância te leva. Satanás, nós lemos lá em Efésios, ele consegue matar, roubar e destruir, de acordo com João 10:10, por meio da ignorância do pensamento das pessoas que estão alienadas à vida de Deus, obscurecidas no entendimento por intermédio da ignorância que andam. São as pessoas que manifestam o endurecimento do coração, não querendo ter aliança com Deus. E por que as pessoas não vivem a vida abundante? Veja, a primeira coisa, não basta eu conhecer a Bíblia. Os homens não querem abandonar a sua vida de pecado. O homem, eu vou falar algo sério para você. Tem muito homem e mulher que se diz homem e mulher de Deus, conhece a palavra, mas se recusa a abandonar os vícios. Nós vamos estudar isso. Veja o que diz em João 3, do 17 ao 21. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Ouça, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. As obras realizadas por intermédio de Deus é a manifestação da vida de Deus através de mim e de você. E como isso aconteceu? O princípio de João 8, 31, 32. Eu permaneço firme na verdade, a verdade que é o próprio Jesus me liberta e eu manifesto a vida abundante através de mim. Outro motivo, os homens conhecem a graça, leem a respeito dela na Nova Aliança, no Novo Testamento, mas se recusam a viver por intermédio da graça. Olha o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Paulo ensinando a igreja. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O homem insiste em dizer que ele tem que seguir um monte de regras. Veja, permanecer na palavra de Deus está mais ligado, permanecer na verdade está mais ligado a valores morais, a uma situação do coração. Repete aí com você, na sua casa, onde você estiver ouvindo.
Permanecer na verdade está mais ligado a um valor moral, à intenção e motivação do meu coração, do que a uma sequência de regras que eu tenho que praticar. Porque quando a motivação do meu coração está correto diante de Deus, é natural que os meus hábitos, as minhas práticas, elas manifestem a vida de Deus. A outra coisa é pela fé. Lembra que nós estudamos a fé? A fé eu não sinto, eu não percebo, mas é uma forte convicção dentro de mim. A fé é a certeza daquilo que eu não vejo. A convicção daquilo que não existe. Como é que eu tenho certeza de alguma coisa que eu não vejo? Eu creio, eu acato. Você não precisa entender a Bíblia para acatá-la para si. Você precisa ler, acatar e automaticamente você vai manifestar aquilo que você acatou no seu coração. Então, o conhecimento precisa atingir o centro do seu ser, chamado coração. O conhecimento precisa atingir o centro do seu ser, chamado coração. E você vai viver em liberdade a vida abundante. Sabe o que é duro? Os homens não conseguem crer para ordenanças simples que Deus deu. Veja o que Jesus disse no Sermão do Monte. É uma lição que todos os cristãos conhecem. Poucos cristãos não conhecem esta lição. Jesus estava ali falando sobre a erva do campo que se veste tão lindamente, mais do que Salomão em toda a sua glória. Jesus estava falando sobre os passarinhos que Deus as alimenta e diz assim: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem. Olha a Bíblia falando, não temais. Dizendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como eu vou pagar minhas contas amanhã? Pois os pagãos, ou seja, aqueles que não têm aliança com Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe exatamente do que vocês precisam. Ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, a prioridade na sua agenda, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vão lhe ser acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, com o futuro de vocês, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A maior deficiência do corpo de Cristo hoje, a gente não consegue acreditar nem para o pão nosso de cada dia. Você teme não ter dinheiro para pagar as contas básicas do dia a dia. Eu sou confrontada na minha fé a cada mês. Você é confrontado na sua fé a cada mês. E você vive uma vida, coloca toda a sua existência, deposita toda a sua energia, coloca toda a sua performance física, tudo aquilo que foi criado para manifestar o Criador. Você gasta toda a sua energia atrás de provisão, sendo que Deus disse, vamos fazer algo. A provisão vem de mim e você cuida das coisas do meu reino. Vamos fazer um tratado. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Se preocupe em manifestar a minha justiça, a minha verdade, em andar como Jesus andou. Eu vou tomar conta das suas contas. Eu vou prover o pão de cada dia. É que muitas coisas estão envolvidas. Muitas vezes a gente não quer só o pão. A gente quer coisas que são desnecessárias para nós, que envolve algo da nossa existência, chamado vaidade. A gente vai estudar sobre isso. Então,
Veja, Deus dá uma fala simples. Creia em mim. Leia a palavra. Creia em mim. Ah, mas não vai descer o pão do céu. Mas de alguma maneira miraculosa ele vai chegar. Eu vivo essa realidade há alguns anos. E o pão, o meu marido é testemunha. As pessoas que cercam a nossa vida são testemunhas. A provisão chega de alguma forma. Você não vai ser envergonhado quando você coloca o princípio de buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua agenda. Quando você busca viver o princípio da justiça de Deus em primeiro lugar. Olha o que diz Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que você está esperando para buscar Deus em primeiro lugar? Ele é o maior recompensador de todos. O homem não te recompensa como Deus recompensa. O homem vai sugar toda a sua energia. Deus vai te dar vida e te dar em abundância. Deus vai te dar cura, provisão, proteção e preservação. Porque esses são os aspectos do ticket maravilhoso, completo, chamado salvação. Além disso, ele vai te dar eternidade. Olha o que o mesmo livro de Hebreus, que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo, os meus filhos, vão viver pela fé. E se eles retrocederem na fé, eu não terei prazer neles. O que você está esperando para agradar o coração de Deus e viver a sua identidade em Cristo? Bote os seus olhos na verdade, permaneça nela e ela vai te levar à verdadeira liberdade. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.